gente viu o Cláudio Serva falando no primeiro bloco que conceitos como o homem não chora, eles criam uma desconexão com as emoções. Então, para combater isso, a gente precisa falar sobre afeto com os meninos. A gente vai ouvir mais uma vez o Humberto Baltar, incrível, do coletivo Pais Pretos Presentes. Olha só. A questão do afeto é fundamental. A gente precisa falar com as crianças, com os meninos especialmente, sobre o que eles sentem. Os homens não sabem lidar com as próprias emoções, não sabem lidar com as próprias frustrações e geralmente externam isso de maneira agressiva, de maneira violenta, quando na verdade, se a gente filtrar esse comportamento, a gente percebe que a violência nada mais é do que um grito de socorro. É quando você não sabe como lidar com uma emoção e você responde agressivamente. A forma de mudar isso é começar falando sobre, por exemplo, sentimentos de personagens de desenhos animados. Com isso, você já gera empatia nos meninos, ensina os meninos a ter um olhar mais carinhoso, mais afetuoso para o sentimento do outro. E assim, ele vai lidar melhor com as próprias emoções e vai ter um comportamento muito mais humano, muito mais amoroso. E com isso, a sociedade melhora como um todo. Você vai observar quedas significativas na violência doméstica, nos comportamentos abusivos e a sociedade melhora através da forma como criamos os meninos. Uma das coisas que muito se fala é que homem não chora, mas também homens não têm o costume de amar. Eu lembro muito crescendo que só uma vez minha mãe tentou dar um beijinho no meu pai empurrou. Isso para homens negros como eu e Humberto é uma das maneiras mais clássicas da gente enfrentar essa noção muito hegemônica e circunscrita da masculinidade. Afeto entre homens pretos nos humaniza e nos dá a oportunidade de sermos também pessoas dignas de dar e receber amor. Agora, Ismael, você contando um pouquinho sobre quando você cresceu, uma pergunta mais de um lado pessoal. Como você cresceu? Por que você teve vontade de falar sobre isso? Quando você começou a questionar isso? Bom, acho que todo mundo tem daddy issues para começar a conversar sobre masculinidades. Eu sou filho de um homem negro que não teve pai e que teve o irmão assassinado muito cedo, de quem eu herdo o nome. Então, nesse sentido, para mim, a noção sobre masculinidade era muito complexa. Eu tentava mirar num pai que eu não sabia muito bem o que tinha passado, que mostrava que precisava aguentar o tranco, custe o que custar, precisava sobreviver, precisava vencer. E ao mesmo tempo que eu achava isso idílico e algo que eu mirava, eu não conseguia. Eu era um menino que chorava, era um menino que não cumpria outros requisitos dessa masculinidade que eu via, que eu tinha como espelho. Então, nesse sentido, eu sempre fui muito ávido na leitura de revistas masculinas. Na minha época, existiam várias, nenhuma um bom exemplo. Então, eu, como jornalista, fui trabalhar em revistas masculinas, também não conseguia produzir matérias ou coisas que me interessavam. Então, eu fui buscar espaços que estavam discutindo para essa masculinidade, não numa prova de competência do que é ser homem, mas sim, como você se vira quando isso acontece? Como é que você olha para isso? Então, esse foi o principal convite. E eu acho que é um mecanismo muito interessante, porque como eu fui sociabilizado por um homem negro com essas restrições todas, eu também tive muitas boas surpresas no futuro. Por exemplo, quando minha mãe adoeceu, meu pai quebrou essa corrente de não ser a pessoa que cuida. Eu ficava todas as noites, 4 noites por semana, ele ficava 4 dias por semana. Minha tia, uma das minhas tias também revezava com a gente. E eu entendi ali em primeira mão que se ele não era capaz de cuidar da maneira como eu esperava quando eu era filho, ele se tornou capaz de cuidar depois. Então eu acho muito interessante como um mecanismo de entender que masculinidades são construídas, como construções sociais de gênero, mas também estão sempre capazes de serem revistas, né? Essas construções podem mudar tanto em torno das expectativas do que a gente tem para os homens, quanto das expectativas e noções que a gente tem para a gente mesmo.